posicionado. Deus quer te posicionar. Amém? Salmo 92. Vamos lá? Salmo 92. Salmo 92, verso 12. Glória a Deus! Os justos florescerão como a palmeira, crescerão alteneiros como cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice, cheio de seiva e viçosos, produzirão muitos frutos, para proclamar que o Senhor é justo, Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Glória a Deus. Recebe essa palavra do seu coração. Recebe esse texto de Deus, que isso seja uma verdade na nossa vida. Porque Deus, Ele quer posicionar a gente. Você quer um casamento transformado? Está na hora de você se posicionar. Você quer uma casa abençoada? Está na hora de você se posicionar. E é sobre isso que nós vamos falar aqui. Daniel, lá no livro de Daniel, capítulo 1, verso 8, fala sobre um menino, um jovem, que se posicionou. No meio de tanta coisa, no meio de tanta coisa boa, ele resolveu não se contaminar, ele se posicionou. E lá quando fala assim que tinha uma mesa perante Daniel, e Daniel resolveu não se contaminar com aquilo ali. Irmãos, isso é a proposta que o mundo ele vai nos oferecer muita coisa. Amém? Muita coisa. E o Daniel ensina para nós. Daniel é uma inspiração para nós aqui, nessa noite. Que nós precisamos nos posicionar de maneira firme. Glória a Deus. Nós vamos não só conhecer aliás, deixa Deus falar isso aqui no nosso coração nessa noite. A nossa transformação, ela não vem somente de conhecer Deus. A nossa transformação, ela vem da resposta que eu dou a esse conhecimento. A resposta que eu dou àquilo que eu ouvi, é isso que vai me transformar. O que não falta mais saber, não falta mais conhecer, falta agora eu ouvir. Para que eu seja transformado, não, eu preciso ouvir e começar a praticar. Amém, gente? Então, de maneira inerte, parado, sem convicção, você não vai acessar o que Deus tem para você. Nós vamos começar a viver esse evangelho. Nós vamos começar a trazer para dentro da gente. Para que esses posicionamentos no meu coração, eles comecem a ser sólidos. Deus quer te transformar em alguém firme, inabalável, em nome de Jesus. Amém? Para que Ele possa usar você. E aí vai depender só de você, irmão. Tudo que Deus precisava fazer, Ele já fez. Tudo que Cristo precisava fazer por nós, para que eu recebesse de Deus e começasse a viver uma vida extraordinária, Deus já me deu. Então já está pronto. O que eu preciso é me posicionar. Amém? Quando Jesus ele passa pela vida de Mateus, ele diz assim para ele: Senhor, vem. E Mateus foi. Posicionamento. Ele diz para Moisés assim, toca o cajado no mar. Moisés vai lá e faz o quê? Toca o cajado. É um posicionamento de obediência. É isso que vai transformar a nossa vida. É isso que vai me fazer alguém firme. É isso que vai me fazer alguém que vai mudar a história da minha vida, da minha casa, da minha geração. Irmão, Deus está precisando de gente posicionada.
Gente que não vai negociar o que às vezes a gente negocia. Gente que não vai negociar aquilo que não pode ser negociado. Escute isso, eu vou te falar algo bem sério. Esse tempo que a gente está desperdiçando aqui, isso vai ser cobrado. Lembra da parábola dos talentos? Aquele menino enterrou na terra os seus talentos. Você entende isso que eu estou falando? Tem alguém aí que vai cobrar aquilo que Deus colocou dentro de você, para que isso dê fruto. Isso vai depender muito dos seus posicionamentos na sua vida. Como é que você está se posicionando diante da prática do Evangelho? Como que você está se posicionando diante de uma sociedade que é totalmente antifamília? Como que a gente está se posicionando com relação a isso? Uma sociedade que antes era anti-religião, mas agora ela é anti-Cristo. Como que a gente, como cristãos, como filhos de Deus, como que a gente está se posicionando com relação a essas coisas? Como que a gente está se posicionando na nossa casa, na escola, na reunião dos seus filhos? Às vezes eu vou com a minha esposa nas reuniões e a gente às vezes tem que falar algumas coisas lá. E olha que lá é uma escola cristã, irmãos. Nós estamos falando, onde o Daniel estuda, é uma escola cristã. E lá nós temos que posicionar com muitas coisas. E é desse tipo de gente que Deus precisa para que essa geração seja tocada, irmão. Amém? Você consegue compreender isso hoje aqui? Deus quer nos posicionar. Você entende isso? Você entende o que Deus quer fazer através da sua vida? Davi era um cara extraordinário. Davi, o maior rei que já existiu, o maior conquistador de terras, de lugares. Mas em um momento, ele quis desfrutar de algo. Ele quis fazer da forma dele em um dia. Ele decidiu, não, agora eu vou fazer do meu jeito, porque naquela época o costume era o seguinte: toda guerra que acontecia, o rei, ele ia junto com o exército. E daquela vez, Davi disse assim: não, eu vou fazer do meu jeito, eu não vou. Hoje eu vou descansar. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Aquele dia ele falou assim: eu vou descansar no conforto do meu palácio. Eu quero hoje fazer da minha forma. Ao invés de guerrear, eu vou fazer agora, hoje, da minha forma. Se posicionou no lugar errado. E talvez, se a gente não perceber essas coisas, tem posicionamentos na minha vida que estão me levando para a morte. Tem posicionamentos na minha vida que estão me levando para a morte. Entenda isso. Tem posicionamentos na sua vida que vai te levar para a morte, mas também tem posicionamentos na sua vida, se você se posicionar hoje, vão te levar para a vida. E para a vida eterna. Então vai depender das minhas escolhas. Amém? Vai depender das minhas sementes. Vai depender daquilo que eu quero semear. Você vai, irmão, em nome de Jesus, semeia e o céu vai responder. Semeia, começa a entender o que nós estamos falando aqui, começa a viver isso. Começa a semear e você vai entender. Porque a Bíblia diz isso: quem bate, a porta abre, quem busca, recebe, quem busca, acha. Começa a lançar essas sementes. Começa a entender o que nós estamos falando aqui. Para que nós possamos viver a vontade de Deus. E quando eu falo sobre posicionamento, eu nem estou falando sobre lugar, sobre lugares. Posicionamentos não tem a ver com lugares. Não tem a ver. Porque
Adão, ele peca lá no paraíso. Não tem a ver com o lugar. José, ele foi fiel na cadeia, foi fiel na prisão. Então não tem a ver muito com o lugar, tem a ver com o meu coração posicionado. Tem a ver com a minha forma de viver o Evangelho. Tem a ver com a minha fidelidade a Cristo que me salvou. A ser alguém firme, constante, fiel. É isso que está faltando, talvez, para nós. Um pouco mais de fidelidade, um pouco mais de firmeza, um pouco mais de posicionamento. E aí você vai ver como é que Deus vai usar a gente. Amém? Por que eu estou falando isso? Na Bíblia, a Bíblia fala sobre um homem, Elimeleque. Quem já ouviu falar? Elimeleque, ele passa um momento difícil. Ruth capítulo 1, verso 1 até o 5, conta essa história. Elimeleque morava em Belém. E aí naquela época, Belém passou por um tempo terrível de escassez. Um tempo muito difícil. E ele então, desesperado com aquela situação, ele muda. Ele sai de Belém e ele vai para Moabe. Você sabe o que significa Belém, irmão? Belém é o lugar, é a casa do pão, é o lugar do alimento. Só que por um momento, por um tempo, ali não tinha o que ele estava querendo. Ali não tinha o alimento. Por algum momento, não tinha o pão. E ele resolve correr para Moabe para ver se ele satisfaz aquela necessidade dele. E lá ele vive um monte de catástrofe, coisas terríveis, e aí ele morre e os seus filhos também morrem. Eu queria ministrar isso aqui na sua vida hoje. Em nome de Jesus. Não permita que uma crise te movimente para lugares errados. Não permita que você se mova por fome ou por necessidade. Se mova quando Deus falar, em nome de Jesus. Se movimente quando a nuvem se movimentar. Vai quando Deus falar para ir, pastor, mas está difícil demais com essa renda que eu tenho. Apareceu um serviço melhor lá em Moabe. Não vai se Deus não mandar. Aleluia, irmão. Não vai se Deus não mandar, fica quieto. Ele garantiu que o pão nosso de cada dia Ele vai nos dar. Então a necessidade nossa está resolvida. Deixa Deus falar isso com a gente aqui hoje. A sua necessidade já está resolvida. Deixa eu te falar uma coisa. A oração do Pai Nosso, ela não é rogativa. Eu vou rogar para ver se Deus faz. Não, ela é afirmativa. É quando os filhos se reúnem na mesa e falam assim, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Amém? Amém. Perdoa os nossos pecados. Ele perdoa os nossos pecados. Assim como nós perdoamos. Eu também vou perdoar. Ela é afirmativa, irmão. Não é eu vou rogar para Deus, quem sabe, se eu fizer certinho a oração, Ele vai me dar o pão para eu comer. Não é isso. A oração do Pai Nosso não é isso. É uma certeza do meu espírito. Eu preciso ter de que o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E aí eu não vou mais viver correndo atrás das minhas necessidades, porque elas já estão satisfeitas em Cristo. Amém? Glória a Deus! Já está. O seu pecado já está perdoado. Você não está entendendo. Não tem que fazer campanha. Já está perdoado, irmão. Perdoa os nossos pecados. Assim como nós perdoamos a quem se tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação. O Senhor vai me segurar. Mais livrai-nos do mal, amém. É uma certeza. Amém? Não ore como quem duvida.
Ore como quem tem certeza. Glória a Deus. A fé é para isso. A fé não é para eu estimular Deus a fazer algo que eu preciso. A fé é para que eu tenha certeza do que Ele já fez por mim. Amém? Amém. A fé é para que eu tenha uma certeza que o pão nosso de cada dia não vai faltar. Você crê? Então diga: eu creio, pastor. Eu creio. Eu creio. Em nome de Jesus. Ele vai entregar o que precisa ser entregue. Glória a Deus. Não se mova por necessidade. Se mova quando Deus falar. Viu, Bruno? Se mova quando Deus falar, não quando bater na porta a necessidade. Amém, pastor Lemuel? Não é a circunstância que vai mover você. É a palavra. É uma certeza. Amém? A fé não é para comover Deus. Glória a Deus. A fé é para que o meu coração tenha certeza daquilo que Ele já prometeu e já fez. Gênesis capítulo 1, verso 28, eu acho, se não me engano, 26. Ele disse assim, ó. Ele os abençoou. Cadê? Ó. Deus abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem. Sabe por que Deus te deu a fé? Para você ter essa certeza aí, ó. Que Deus já abençoou o homem. Quando Ele está falando de Adão, Eva, Ele está falando do homem. Ele já nos abençoou. Ele já liberou sobre nós a bênção. Agora eu preciso escolher como é que eu vou viver. Agora são as minhas escolhas. Sabe o que separa o homem comum de um cara extraordinário? As suas escolhas, Wesley. É o que eu escolho. É o que você escolhe que vai te tornar alguém extraordinário ou um cara comum. É quando a preguiça bater e você ficar firme, posicionado, falando: não, eu vou orar. É quando a vontade de não fazer nada vier e você buscar Deus. Ler a palavra. Ser fiel. Ser firme. Ser constante. É isso que vai tornar a gente pessoas extraordinárias. Amém? Talvez eu estou falando aqui, Deus já está passando um filme na sua cabeça. Deus já tem falado com você. Faça o que Deus está pedindo para você fazer. Faça o que Deus está pedindo para você fazer. Se é para parar para fazer certas coisas, então para, meu filho. Se é para começar a fazer algumas coisas, comece. Amém? É isso. O único que vai frustrar o que Deus tem para a sua vida é você. Não é o diabo, não é os demônios, não é ninguém, não é o seu marido, é você. Só eu posso frustrar aquilo que Deus sonhou para mim. Porque Ele já liberou. Já te abençoou. Já está liberado sobre a sua vida. Você está entendendo isso? Deus já liberou sobre a sua casa. Deus já liberou sobre o seu casamento. Deus já liberou sobre a sua igreja. Deus já liberou sobre o seu trabalho. Sobre as suas finanças. Eu só preciso me alinhar com os céus agora. Em nome de Jesus. Eu só preciso estar alinhado com Deus. Talvez a gente já negligenciou muitas coisas até hoje. Talvez muita coisa a gente vem empurrando com a barriga. Muita coisa que Deus já vem falando. Está na hora de se posicionar. Está na hora de você começar. Está na hora de parar. Deus tem falado. Está na hora da gente começar a se posicionar. E a gente empurrando aqui com a barriga. E eu vim aqui hoje para falar para você. Eu vim aqui hoje para falar com todos aqui. Deus vai te posicionar.
Você precisa querer. Você precisa querer isso. Pai, eu quero ser filho. Porque entenda isso, em nome de Jesus, o melhor de Deus só vai vir. O novo de Deus só vai vir quando você deixar o velho. Você lembra do odre velho, do odre novo? A velha forma de viver, ela precisa ser abandonada. Porque se Deus der um novo que Ele está querendo derramar na sua vida, vai se perder. O odre velho não suporta o que Deus quer dar. Essa vida miserável que a gente vive, essa vida que eu ainda não entreguei para Deus, essa eu preciso abandonar. Porque essa vida, essa forma de viver, que não ora, que não busca Deus, que não lê Bíblia, que não é fiel à palavra, essa vida ela não suporta aquilo que Deus quer dar. Aquilo que Deus quer fazer. Por isso que muita coisa ainda não foi entregue na nossa vida, porque eu ainda estou querendo o vinho novo no odre velho. Eu estou querendo o novo de Deus, eu estou orando para que Deus derrame as bênçãos dele, eu estou orando para que Deus me dê, me faça, me torne, mas eu ainda quero viver com a mesma vida. Eu quero que tudo isso aconteça com a mesma forma de pensar, com a mesma forma de viver, com os mesmos costumes, com as mesmas manias. Irmão, não vai funcionar. Porque se Deus derramar isso nessa forma caída de viver, vai se perder. Por isso o óleo tem que ser novo. Por isso eu preciso entender isso nessa noite. Deixa Deus falar com a gente aqui hoje. Eu preciso de uma vez por todas abandonar o odre velho, a forma velha de pensar, para que eu possa experimentar essa vida nova que Deus propõe para mim. Se você quer receber isso, levante a sua mão. Está na hora de Deus derramar sobre nós o vinho novo. Mas para que esse vinho novo seja derramado, eu preciso de um odre novo, uma forma nova de pensar. Aleluia! Uma forma nova. Um coração transformado, uma mente transformada, uma mente renovada pelo Espírito. Amém? E eu não estou falando de... Olha, deixa Deus falar isso com a gente aqui, ó. Não estou falando da gente melhorar a nossa conduta moral. Não estou falando que você tem que ser um cara bonzinho. Não é isso não, meu filho. Ah, eu xingava, não xingo mais. Ah, eu bebia, não bebo mais. Ah, eu bati na minha mulher, não bato mais. Não estou falando disso. Estou falando de um odre novo, de um coração novo. É um novo nascimento. É disso que nós precisamos. Porque só o novo nascimento me liga com o eterno. E só quando eu estou ligado no eterno, eu estou ligado na vontade de Deus. Porque a vontade de Deus ela é eterna. Aí eu vou me encontrar com a vontade dele. Que ele tem para a minha vida. Foi o que ele disse para Nicodemos. Nicodemos falou assim, como é que faz? Estou entendendo, você está falando, você está pregando, Jesus pregou no culto. E o Nicodemos, que era um dos caras mais entendidos, ele vira e fala assim, deixa eu tentar entender o que o senhor está tentando, o que o senhor está pregando. Como que eu vou fazer? Jesus falando sobre o novo nascimento, Jesus falando sobre nascer de novo, de morrer e nascer. Ele falou assim, mas como que eu vou voltar lá para o ventre da minha mãe? Como que isso vai funcionar? Eu não entendi. Aí Jesus vira e fala para ele assim, não. Eu vou explicar para você entender. Você não tem que ter uma oportunidade nova. Porque se você voltar lá para o ventre da sua mãe, com essa mentalidade caída, para ter uma nova oportunidade, você vai fazer tudo errado de novo. O que você precisa é ser uma nova pessoa. Nascida de Deus. Você precisa morrer e essa pessoa que vai vir é uma outra pessoa. Então diga assim, eu sou uma outra pessoa. Eu sou uma nova criatura em Deus. Amém. Uma nova identidade. Deus te deu isso, uma nova identidade. Deus só entregou a chave dos céus para Pedro.
para aquela igreja que ele começou quando Pedro entendeu a sua identidade. Então tem coisas que Deus está doido para entregar para a gente, mas eu preciso entender a minha nova identidade, essa nova pessoa. E essa nova pessoa, ela só vai existir na minha vida a partir dos posicionamentos que eu tomar. Por isso que eu estou dizendo que Deus precisa posicionar, Deus quer posicionar a gente. Tem chaves que Ele quer te entregar, tem coisas que Ele quer ligar na terra para que seja ligado nos céus, mas vai depender desse entendimento de identidade que Deus precisa dar para nós. Quando Pedro vira e fala assim, ó, tu és Cristo, Filho do Deus vivo, opa! Não foi carne nem sangue que te revelou isso. Foi o Espírito. E tu era Simão, filho de João. Pedro significa poeira, pó. Simão significa poeira, pó. Pedro significa rocha. Sobre essa rocha, sobre esse entendimento. Agora sim, tudo que você ligar na terra vai ser ligado no céu. Eu te dou a chave dos céus. Deus quer entregar essas coisas para nós. Quem está entendendo isso? Só que eu preciso entender essa vida que eu preciso começar a viver. Essa forma de viver que Deus está chamando a gente para viver. Em nome de Jesus. Olha isso aqui. Gênesis capítulo 1, verso 28. Deus os abençoou. E eu quero falar sobre isso aqui. Esse tempo de posicionamento, irmão, isso é muito importante hoje em dia. Eu quero declarar isso. Já é seu, meu amado. Gênesis 1, 28 é para você, é para nós, é para a igreja. Ele já nos abençoou, já começou, já é seu, já está fluindo na sua vida, só você que não entendeu ainda. Só falta a gente se posicionar para receber essa vida que Deus tem para nós. E para isso, Luana, eu não tenho que achar um tempo na minha agenda para Deus. Ele tem que ser a minha agenda. Eu não tenho que procurar um tempo na minha semana para orar. Pelo amor de Deus, irmão. Onde é que nós vamos chegar com essa agenda louca? Eu tenho que arrumar um tempo para fazer um devocional. Como assim? Me explica que eu quero entender. Então, peraí. Então, Deus, você vai ter que arrumar um tempo na sua agenda para Deus. É isso mesmo que você está falando. Não é a sua vida que ela que tem que ser inteira entregue para Deus, não. É um pedacinho do seu dia que você vai dar para Deus ali. É isso mesmo. É com esse entendimento que nós vamos transformar essa cidade. É com esse entendimento, um devocional de meia hora, uma hora, sei lá quanto tempo você faz. Você acha que é isso que vai... É esse pedacinho da sua agenda, aí o resto da semana você faz do jeito que você quer. Aí o resto do dia você toca a vida do jeito que você quer. É com esse entendimento que nós vamos transformar essa cidade. Não, a minha vida é dele. O meu devocional é toda hora, é o dia inteiro. O meu tempo com Deus é a hora que Ele quer. Não é eu que escolho, é Ele que escolhe. Se Ele quiser o meu dia, Ele vai ter o meu dia. Se Ele quiser ter a sua noite, Ele vai ter a sua noite. Se Ele quiser ter a sua madrugada, Ele vai ter a sua madrugada. Quem está entendendo isso? Amém? Esse é o reino de Deus. Ele precisa ser a minha agenda. Ele precisa ser a minha agenda. Amém? Vamos orar de pé.